Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Queridos, vamos mais uma mensagem que o Senhor tem nos permitido compartilhar com vocês. Sempre nós temos o hábito de dizer assim: Deus tem o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. Alguém já me fez referência de sua própria vida dizendo assim: eu estive quase morto, pastor. Não morri, porque creio que Deus tem um propósito na minha vida. O propósito que vem da parte de Deus não é nada ruim, porém exige de nós uma completa renúncia da nossa vontade. Está dando para entender? Quer dizer, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio, eu tenho que renunciar para atender um propósito que o Senhor me fez. E quando eu estou sujeito a Ele, em obediência, com toda humildade, com reconhecimento que Ele é Deus soberano, que tudo sabe, e que nunca faz nada que não seja para o nosso bem, porque a própria Escritura define: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Se eu amo o Senhor, alguma coisa surge na minha vida, ou eu tenho uma missão a cumprir, ainda que eu não a entenda, mas eu tenho convicção que se eu fizer o meu melhor e cumpri-la da melhor maneira possível, eu serei abençoado. Essa é a única riqueza da nossa esperança eterna. Temos um Deus eterno que tudo vê, tudo sabe e quer o melhor para nós. Então vamos entender isso agora nesse texto, que não é fácil o seu entendimento, mas é precioso para a nossa edificação. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, capítulo 2, verso 25 do livro de Lucas. Um homem que este homem era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Observem bem que esse cidadão estava sob o controle do Espírito Santo. Ele era velho, cansado de dias, porém estava na expectativa do cumprimento de sua missão, ou do propósito de Deus na sua vida. E o seu propósito era algo definido por Deus. Revelar ali o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Observou? Já estava definido, o Espírito Santo já havia revelado ao seu coração: você não morrerá enquanto não tomar nos braços aquele que vai vir da parte de Deus para ser o Redentor de Israel. Querido, isso é extraordinário. Verso 26 diz assim, 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, naquele dia determinado por Deus. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, olha bem, ele não estava sabendo disso, mas o Espírito Santo levou, mobilizou e o levou ao templo naquele dia, naquele momento em que Maria e José estavam lá para apresentar Jesus ao templo conforme determinava a lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segurado a tua palavra. Então ele conformou-se com o fato de que a sua missão, o seu propósito de vida estava sendo concluído naquele momento, e que agora ele podia descansar, repousar nos braços do Senhor e usufruir das promessas de Deus na eternidade. Coisa gloriosa, não é? Isto é para quem se dispõe a andar, servir e obedecer ao Senhor em tudo quanto Ele faz. Ainda diz o texto: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então ele faz uma declaração sobre a criança, uma declaração profética, que já havia sido dada por Deus a Isaías e aos demais
profetas do passado, e também agora, concluindo a missão de Simeão, estava sendo revelado pelo Espírito de Deus ao coração de Simeão todas essas palavras. E aí então ele diz: e estava ali o pai e a mãe do menino, admirados do que ele dizia, pois as palavras eram boas, eram agradáveis e inspiravam aos seus corações o cumprimento da palavra que o anjo declarara a José, que o menino que estava no ventre de Maria era da procedência de Deus, e também a Maria, que o filho que ela ia gerar era o filho de Deus. Isso tudo estava de uma forma radiante nos seus corações. Observe bem, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que com este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Cumpriu-se literalmente esta palavra profética na vida de Jesus. No seu ministério, ele foi constantemente alvo de contradição, com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com os sacerdotes e com todos aqueles que não desejavam ouvi-lo. Ele sempre estava sendo contradito em sua própria expressão. E a outra palavra, que ele seria bênção para Israel. Bênção e foi para os discípulos, para todos aqueles que creram nele. E maldição para todos aqueles que não creram nele. Ele próprio diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Está vendo? E esta palavra, querida, agora é dada a Maria. Uma palavra muito pesada, mas que também está dentro de um propósito de Deus, pois para isto ela nasceu, para isto ela cresceu e para isso ela desposou José, para ser aquela a quem Deus tomaria como serva para gerar no seu ventre, ou encarnar no seu ventre, o seu filho Salvador, precioso para nós. Então, esta palavra foi levada ao seu coração. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Lembra que as mulheres disseram: bendito os ventres que te gerou, e bendito os peitos, aquele que amamentou. Ah, querido, essa palavra parecia tão boa aos ouvidos das mães que ali estavam. Feliz aquela que amamentou esse menino, que cresceu e estava carregando a cruz agora. Mas na verdade, esta palavra foi de dor, muita dor, para o coração daquela que foi escolhida por Deus com um propósito: dar vida ou encarnar o seu filho no seu ventre, para que ele se tornasse homem e pudesse levar sobre si os nossos pecados, sujeitar a sua vida a Deus em obediência até a morte e morrer. Só nessa mensagem nós temos 3 vidas e 3 propósitos diferentes. Preste atenção. Simeão, que aguardou a vinda de Jesus. Primeiro. Segundo, Maria, que sujeitou a Deus e ao Espírito Santo para gerar o seu filho. E terceiro, querido, essa parte é muito fundamental. Jesus, que sujeitou a deixar a sua glória no céu, vir ao mundo, ser um homem, sofrer horrível dores, para que eu e você pudéssemos ter vida. Amém? Deus te abençoe e te ilumine, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai eterno, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e te agradeço por essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.